com os nossos olhos fitos em Deus e com o nosso coração firmado no amor do nosso Pai Celestial, do nosso Pai Eterno, iniciamos mais esse culto, desejando a todos que a paz do Senhor Jesus encha os nossos corações e que nós possamos ter um dia abençoado e feliz. E na certeza das palavras de Jesus Cristo, quando ele disse, e está escrito no livro de Mateus capítulo 18, que é onde estiverem 2 ou 3 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. Essas palavras nos consolam e nos fortalece, porque Jesus aqui não está dando ênfase a número ou a quantidade de pessoas, mas exatamente ao seu nome. E que nós possamos então, nesse momento, todos nós nos unirmos em volta do nome de Jesus. E que o nosso propósito aqui seja adorar o nome de Jesus Cristo. E a certeza de que Ele está presente a partir de 2 ou 3 ou mais reunidos em seu nome, nos dá essa confiança, nos dá essa convicção, fortalece a nossa fé. Então, nesse momento, gostaria de convidá-los a todos para que estejamos dedicando este momento de culto ao nome santo de Jesus e do nosso Pai Criador Celestial. Nós possamos estar orando, louvando e lendo a palavra de Deus para nossa edificação e crescimento e fortalecimento espiritual e conhecimento de Deus. Ó Rei sublime, majestade e glória, santo e poderoso é o teu nome. Pai, diante da tua presença santa nós estamos, para prestar culto a ti, para render graças ao teu santo nome, para te louvar, para te bendizer, ó Pai, porque tu és o único merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Pai, logo de manhã nós nos colocamos diante de ti para buscar a tua misericórdia, Pai, que se renova cada manhã nas nossas vidas. Que o Senhor conduza, Pai, o nosso dia. Que o Senhor nos ajude, Pai, a viver conforme a tua vontade, o teu querer. Nós somos teu, pertencemos a ti. E somente tu é o merecedor de todo louvor. Nesse momento, Pai, eu intercedo pela vida de cada um que está ouvindo esse culto, prestando culto a ti também. E aqueles que ainda vão ouvir. Que nós possamos estar sensíveis, Pai, à tua voz. Que o Senhor nos ajude, nos capacite a entender a tua mensagem vinda através do teu servo, mas que é dada por ti. Que nós possamos encher o nosso espírito com a tua palavra, que nós possamos transbordar teu Santo Espírito, Pai. Obrigada, Senhor, por esses momentos. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estarmos falando de ti, porque é uma alegria, porque é maravilhoso, Pai, falar de ti. Anunciar as tuas boas obras, anunciar as tuas maravilhas e principalmente anunciar o Deus grande e poderoso que tu és. Aceita, Pai, nosso culto. Aceita, Pai, o nosso louvor. E em nome do teu Filho amado Jesus Cristo é que eu oro nesse momento. Convido os irmãos para que leiamos e acompanhem comigo a leitura do Salmo de número 90, que tem o título A Eternidade de Deus e a Transitoriedade do Homem. Vou ler aqui alguns versículos. Este salmo foi escrito por Moisés, homem de Deus. Está escrito assim, irmãos: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens.
Pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente nós a te inspirar, a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Que a graça do Senhor, que o amor do nosso Deus e Pai estejam conosco nessa manhã, neste dia maravilhoso que o Senhor nos concede mais uma vez, que a gente possa estar refletindo na sua palavra e podendo aprender mais
e ter uma vida digna e de amor ao Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto que está lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, se encontra no capítulo 12, estarei lendo do versículo 13 até o 21. Fala assim: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste em abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda outra parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regale-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Não importa se alguém é visto pelos outros como muito importante, ou até mesmo como uma celebridade. O fim de cada um será o mesmo. Todo ser humano terá o mesmo fim. Tais pessoas muitas vezes se notabilizam por sucesso, sejam na arte, sejam nos negócios, e com frequência muitas pessoas conseguem ficar milionárias ou outras até bilionárias. Têm muitos bens e têm uma vida que se baseia na quantidade, muitas vezes, de admiradores, de fãs, ou na riqueza que essas pessoas conseguem acumular com seu trabalho, com alguma forma de ganhar dinheiro, seja lícita ou ilícita. Apesar disso, muitas não terminam bem sua jornada aqui na Terra, pois percebem que tudo que fizeram foi em vão. E então, ao chegar o momento da morte, não poderemos levar conosco nada que pertença a este mundo. E isto, meus irmãos, é uma realidade inegável e é uma realidade inegociável. As pessoas estão numa busca frenética por mais e por mais, e as pessoas buscam cada vez mais sucesso, mais reconhecimento, mais bens financeiros, bens materiais, e essa sede, esse desejo por mais acaba muitas vezes cegando as pessoas, e as pessoas esquecem que aqui nós estamos de passagem, como a Bíblia fala que nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui numa jornada, e uma jornada curta, se comparado à eternidade. Alguns se preparam para viver frivolamente, entendendo a preciosidade da vida aqui na eternidade. Mas outros querem sempre cada vez mais e acham que depois da morte tudo acaba. Morreu, acabou. Contudo, sabemos que não é o fim. A morte não é o fim. A Bíblia é bem clara ao afirmar que uma vida longe de Deus resulta em morte, e esta morte a Bíblia chama de morte eterna. Mas aqueles que com fé entregam suas vidas a Cristo receberão o privilégio de viver com Ele, com Cristo, eternamente no céu. Assim como existe a morte eterna, também existe a vida eterna. Na leitura bíblica de hoje, nós podemos notar que a história que Jesus conta é sobre um homem voltado para a obtenção de riquezas. Ele era muito preocupado com seus bens.
A ganância faz com que as pessoas ajam como se nunca tivesse o suficiente para satisfazer os seus anseios. É como esse homem que ele, ele se preocupava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? A preocupação dele era com a sua colheita. Não é uma preocupação errada o agricultor se preocupar com a sua colheita. Mas a gente olhando a história desse homem, ele, depois de derrubar seus celeiros antigos e construir um novo, ele se debruça na sua avareza e ele faz planos para o dia de amanhã como se não houvesse Deus. Cada vez que esse tipo de pessoa, esse tipo de ser humano obtém algo material que queira, ele se sente muito bem por um curto período. Ele fala que a alma dele estava agora tranquila, ela tinha muitos bens para viver muitos anos. Mas logo em seguida vem a insatisfação. Então o desejo de ter cada vez mais, ele volta, pois ele é insaciável. É isso que o apóstolo Paulo afirmou lá em 1 Timóteo 6,10. O amor do dinheiro ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro em si. E é interessante que o que ajuntamos nesta terra pode ser destruído ou roubado, e é o que mais a gente vê hoje em dia. Quem vive com Deus deve acumular tesouros nos céus, que são os que realmente importam. Isso está lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 19 e 20. Além disso, uma outra coisa muito importante é que a gente precisa amar o próximo e a cada dia investir na proclamação do Evangelho. Aqueles que buscam desenfreadamente bens materiais, como se após a morte tudo fosse acabar, eles não estão preocupados com a proclamação do Evangelho. Os perdidos, aqueles que estão em trevas, eles precisam conhecer a Jesus e ser libertos deste modo vazio de viver. Então, a gente não pode olhar essas pessoas com um julgamento condenatório. Nós temos que ter compaixão, porque são pessoas que ainda não conheceram a Jesus e não tiveram encontro com Cristo e precisam dar uma guinada nas suas vidas, mudar de vida. O tipo de tesouro que cada um busca determina se a nossa vida aqui nessa terra é em vão ou se a nossa vida tem um real sentido. As pessoas que não conhecem o Evangelho, não conhecem o Deus da salvação, ainda estão buscando se saciar nos tesouros dessa terra. E é interessante que o evangelista Lucas, nesse mesmo capítulo, no capítulo 12, no versículo 34, ele fala: Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que nós tenhamos um coração voltado para Deus. Não somente voltado para Deus, mas também voltado para o próximo. E que nós possamos estar voltando também a nossa mente, o nosso coração, e a gente possa estar tendo consciência de que nós temos que investir no Evangelho, investir na proclamação do Evangelho, seja com nossas vidas, seja com o nosso dinheiro, o nosso financeiro, que nós não sejamos avarentos nem fadados a acumular bens nessa terra, enquanto muitas pessoas, muitos ainda estão perecendo, estão sofrendo porque não conhecem o Evangelho. Que Deus nos dê essa consciência, essa percepção, que nós podemos fazer mais, que nós podemos melhorar cada dia e contribuir para a proclamação do Evangelho. O Senhor Jesus fala para aquele homem: louco, esta noite te pedirão a sua alma.
E o que você tem acumulado, o que você tem guardado, para quem será? Assim é o quem tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Que nós possamos estar refletindo e avaliando a nossa condição nesse dia. Que nós sejamos crentes fiéis a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, com os nossos bens também. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus, por tua bondade e graça, por teu amor perfeito, por tua graça salvadora, pelo dom da vida e pelo dom da salvação em Cristo Jesus. Dom imerecido, graça imerecida, mas sabemos que o Senhor nos amou desde antes da fundação do mundo. Nos ajuda, Deus, a sermos canais de proclamação do Evangelho. Oramos a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu
Grande Deus e Pai eterno, finalizando esses momentos de ajuntamento, Senhor, de encontros, de compartilhamento, para a adoração do nome de Jesus. Nos ajude, Pai, a priorizar o nome de Jesus, o nosso Salvador. Que a nossa prioridade seja Jesus, seja adoração, seja buscar para nós crescimento, conhecimento de Deus. Que seja real, Senhor, nas nossas vidas, essa busca. Louvamos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão, minha irmã. E até o nosso próximo culto, se Deus assim nos permitir.